A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estou aqui para deixar uma palavra para o seu coração. O tema hoje vai ser fome e sede. Nós estaremos lendo lá em João capítulo 4, a partir do verso 1, e diz assim: Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus que batizava, e sim os discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se no poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Até aqui. Então, nós temos aqui até o versículo 14, e a história da mulher samaritana me chama muito a atenção, né? O primeiro ponto que chama mais atenção é que fala, né, que Jesus teria que passar por Samaria. Para quem não entende o contexto, né, os samaritanos e os judeus, eles tinham uma intriga entre eles, né? Os samaritanos e os judeus não se davam realmente bem por conta de coisas históricas que aconteceram no passado. Então, os judeus e os samaritanos não se davam nem um pouco bem. Tanto que os judeus, eles chamavam os samaritanos de cachorros. Então, eles não tinham um convívio. E as pessoas da Judéia, né, que eles iam para outro lugar, eles, para chegar até certa cidade e não cruzarem Samaria, eles davam uma volta que durava mais tempo para eles chegarem em determinada cidade. Sendo que por Samaria eles cortariam um caminho. E aqui fala que Jesus teria que passar por Samaria. Com certeza Jesus não passou por Samaria só por causa que ele iria cortar caminho. Claro que não, né? Jesus passou por Samaria porque ele sabia que aquela mulher samaritana ia estar ali naquele exato momento para pegar água. E também existe, né, um contexto na história dessa mulher samaritana. Quem era ela? Antigamente, né, tinha poços mais perto da cidade de Samaria, mas aquela mulher ia buscar no poço mais distante e buscava no pior momento, porque ela pegava água durante o horário do meio-dia, e meio-dia o sol tá rachando, então imagina o sol quente. Mas para essa mulher estar buscando água nesse poço que era fora da cidade da Samaria e nesse horário ruim, claro que teria alguma coisa. Essa mulher, na verdade, ela tinha um marido, mas só que o marido dela não era dela. Isso que Jesus fala um pouco mais à frente. Porque aquela mulher casou com um homem, depois terminou, casou com outro. E naquela época não podia acontecer isso. A mulher, ela era considerada impura ou até adúltera, né? Por conta disso. Ela não podia se separar, a não ser se a pessoa, né, o marido morresse. Então, ela não podia. Por causa desse contexto, aquela mulher, ela era uma mulher difamada pelas pessoas de Samaria. Ela era uma mulher que não tinha convívio com as outras mulheres, por isso esse isolamento na hora de pegar água e justamente nesse horário. Então Jesus parou ali exatamente neste poço, porque ele sabia que ela ia passar naquele exato momento para que ele jogasse a rede naquela mulher. E o interessante é que Jesus pede água para ela e ela fala: mas tu és judeu? Ela sabia que ele era judeu.
E aí entra o contexto, né? Um judeu pedindo água para uma samaritana. Mas aí Jesus fala, se você soubesse quem eu sou, você pediria água e eu lhe daria a água da vida. Mas aquela mulher, ela não entende aquilo. Ela não entende do que Jesus estava falando. Até o momento que Jesus fala, então chame o seu marido. Porque ela queria dessa água. Ela queria não ter o esforço de ter que ir todos os dias naquele poço pegar água no horário de meio-dia, mas só que a água que o Jesus estava falando não era uma água normal que a gente bebe, não, essa água que Jesus estava prestes a proporcionar a essa mulher não era uma água que saciaria a sede dela carnal, mas era uma água que traria alívio para a sua vida espiritual. E no momento que aquela mulher entende que Jesus era o Messias e que a água que ele lhe daria era uma água espiritual, aquela mulher sai e conta às pessoas da cidade e as pessoas ficam curiosas sobre Jesus. Mas como disse, o tema é sobre ter sede e fome. Ali Jesus, ele sabia que ela era uma mulher sedenta da palavra, ela era uma mulher faminta dessa palavra, ela só não sabia isso. Por isso que quando Jesus ele oferece água para ela, ela imediatamente fala das suas circunstâncias, porque ela queria água para não ter que poupar tempo. Mas o que Jesus queria dar para ela era uma água espiritual para que saciasse finalmente aquela sede que ela tinha. E aquela sede não poderia ser preenchida por qualquer água. Então, hoje, eu não sei como você se encontra, eu não sei que tipo de sede, que tipo de fome você tem, mas eu tenho que te dizer neste dia, a sede e a fome que você tem, ela só pode ser saciada pelo Espírito Santo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada neste mundo que possa saciar aquilo que é aquele espaço que somente pode ser preenchido por Deus, porque às vezes nós perdemos o nosso tempo tentando nos satisfazer com as coisas desse mundo, achando que nós poderemos encontrar felicidade nisso, mas na realidade nós acabamos voltando ao início de tudo, voltando a ver que nada faz sentido. Por quê? Porque a vida sem Jesus ela não tem sentido nenhum, mas quando você experimenta da água viva vinda do Senhor Jesus nos proporcionar, você vê que tudo aquilo que nós buscamos no mundo não faz sentido nenhum se nós não estivermos na presença do Senhor. Não adianta a gente ficar preocupado somente com a nossa vida carnal. Sem Jesus nós não somos nada, nós somos apenas pó. Do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Então, eu quero deixar esse alerta. Aquela mulher, ela não sabia que o que ela precisava era de uma água viva. Ela achava que a água que ela tinha que buscar era aquela e ponto, mas no momento que ela entende que a água viva vinha diretamente da fonte e a fonte estava diretamente na presença dela, aquela mulher transbordou de uma maneira que aquela água fluiu dentro dela e aquela água transbordou na vida das outras pessoas da cidade de Samaria. E nós não fomos chamados para reter essa água, nós fomos chamados para transbordar essa água nas outras pessoas. Mas se a água não estiver em nós, não tem como a gente transbordar. Nós precisamos dessa sede, nós precisamos dessa água vinda diretamente do Pai. Só o Senhor pode saciar suas necessidades. Eu não estou falando de necessidade carnal, isso sim. Não, necessidade tipo de roupa, comida, essas coisas o Senhor sim sacia. Mas eu estou falando da sua necessidade espiritual, sua necessidade espiritual vir, que só pode ser suprida pelo Senhor, porque às vezes a gente pensa que a nossa vida não faz sentido nenhum, que não tem nenhum propósito, que eu não entendo, que não dá nada certo. Isso é porque você não conheceu a Cristo, porque quando nós conhecemos a Cristo, a gente vê que tudo faz sentido com Ele, mesmo que tudo esteja desmoronando ao nosso redor. Quando nós vemos o Senhor, nós vemos que ainda há esperança, porque é o Senhor que tem nos sustentado. Quando Deus habita em nosso coração, não há nada que frustre a alegria que Ele colocou dentro de nós. É isso aí, gente, não deixe
ser saciado por qualquer coisa que o mundo tem a nos oferecer. O que Deus tem para sua vida é bem maior do que o mundo tem para te oferecer. A sede inesgotável que tem no seu coração, ela só pode ser saciada com a presença do Senhor. Então não se engane com este mundo, mas seja libertado pelo Senhor Jesus e venha ser transformado por essa água viva que jorra diretamente do trono do Senhor. E que a gente não venha também ser saciável, porque é necessário todos os dias a gente querer mais e mais e mais dessa água vinda do trono do Senhor. Nós precisamos ter uma sede insaciável, porque o nosso Deus é imensurável. Então, que a nossa sede venha ser insaciável da presença do Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre você uma sede maior, uma sede que faça com que você queira se aprofundar cada vez mais na presença do Senhor. Gente, essa é a palavra que eu deixo por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Gente, se vocês gostou, deixe seu like, compartilhe para que outras pessoas possam ouvir essa palavra. Gente, comentem. É isso aí. Até o próximo vídeo, gente.